Perdi a conta de quantas vezes fui procurada por pessoas interessadas na minha história com Alexandre. Essas investidas vieram em momentos diversos. Meses depois da sua morte, um ano depois da data do aniversário dele, 9 de abril, de todos os anos que vieram depois daquele fatídico 6 de março de 2013, eu nunca me sentia pronta. Havia muita dúvida em mim. Era e ainda é um assunto delicado. Minha história com o amor da minha vida, que por acaso era um dos maiores ídolos do rock nacional, eu me perguntava se faria alguma diferença falar sobre o meu lado da história, já que, enquanto eu ainda sangrava, houve quem espalhasse versões especulativas sobre a nossa vida juntos. Houve quem me acusasse de coisas absurdas sem querer me ouvir. Quando se perde alguém, o normal é viver o luto em todas aquelas que são tradicionalmente as suas etapas: negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, a aceitação. Vivi tudo isso, mas do meu jeito. Eu me isolei no início, viajei sozinha, busquei infinitas vezes e achei que tinha me encontrado em alguns raros momentos. Lidei com o que veio depois, a falação de quem achava que sabia mais da minha vida do que eu mesma, a raiva de estar exposta a tanta maldade de quem nem me conhecia, a imprensa notificando irresponsavelmente que eu havia abandonado, quando na verdade quem saiu de casa foi ele, me deixando apenas um bilhete na lousa. Teve até quem falasse na TV que ele morreu de amor, dando a entender que era eu a culpada. A descoberta de um lado não tão admirável do homem da minha vida, na sua fase mais difícil, pouco antes de morrer. Isso incluía infidelidades e mentiras, o que me machucou profundamente dada toda a cumplicidade durante anos vividos juntos. No dia em que ele morreu, quando eu estava no IML de São Paulo tentando obter alguma informação ou até ver o seu corpo, fui recebida de maneira hostil por familiares dele, e tempos depois me pediram desculpas. De repente, segundo os juízes da vida alheia de plantão, eu, que sofri anos vendo Alexandre se perder no vício e que estava sempre ao lado dele tentando mudar a situação, agora era a vilã que tinha abandonado o Chorão para morrer sozinho, ou era a mulher que ele não queria mais ter ao seu lado. Naquele dia nos que vieram depois, eu fiz tudo no automático. Mal consegui me lembrar de como as coisas aconteceram. Quando forço a memória, só me vem o quanto é insuportável passar por tudo aquilo. A perda, as acusações, os xingamentos e os olhares tortos. E eu me sentia tão exaurida que não tinha mais força para lutar por nada, nem por mim. Tentei tanto salvá-la e agora era eu que precisava de resgate. E quem sempre cuidou de mim não estava mais aqui. Eu não sabia mais quem eu era. Minha única referência de identidade era a Graziella, que existia sob o olhar do Alexandre. Eu me sentia como uma folha recém-caída de uma árvore que agora boiava num rio e que se movia apenas ao sabor da sua correnteza. Quis me distanciar, num primeiro momento, de tudo que me remetia à vida que levei ao lado dele. Não queria ser mais a Grazon, não queria escutar as músicas nem lidar com nada que me fizesse lembrar o motivo de toda aquela dor. Passei muitos dias fechados no meu quarto, ainda sem conseguir me alimentar. Nessa hibernação, que fiz por escolha própria, às vezes eu acordava com a mão na minha irmã, me sacudindo e me chamando meu nome. Ou com a minha melhor amiga, a Soraya, ao meu lado, com a preocupação estampada no rosto. Minha irmã dizia que fazia aquilo para certificar que eu estava viva. Eu nem percebi a gravidade na fala dela. Numa dessas vezes, a minha irmã insistiu que eu acordasse e conversasse com ela. Minha mãe e meus irmãos estavam aflitos por me ver daquele jeito. Ela disse e me pediu que tentasse sair daquele estado. Falou em terapia e me deu um ultimato. Ou eu me tratava ou elas teriam que tomar atitudes mais incisivas. Foi aí que caiu uma ficha para mim. Eu estava fazendo com que sofressem do mesmo jeito que eu já tinha sofrido. Resolvi ir à psicóloga que a Mariela me indicou e na consulta entrei em contato com o vazio que me habitava. O que eu estava fazendo naquele consultório? Não sei. Não quero nada, não gosto de nada, não tenho nada para falar. Mas ali, com aquele pequeno passo dado, eu me permiti começar o meu processo de recuperação. Nas sessões, aprendi que as pessoas que conviviam com alguém com algum tipo de dependência também ficavam doentes e precisavam ser tratadas. A maioria se torna codependente, criando um vínculo de dependência emocional com o usuário e com a ilusão de que se pode controlar a situação. Fui tomando consciência dos padrões de pensamentos e comportamento que estavam tão entranhados em mim
e de como eles me traziam sofrimentos. Esse foi o primeiro grande insight que me ajudou a sair do buraco em que me encontrava. A fuga da minha história ainda era uma ideia fixa, mas eu já conseguia alcançar voos maiores. Naquele mesmo ano, no dia do meu aniversário, peguei um avião para Barcelona sozinho e fiquei por lá quase um mês. Encontrei amigos brasileiros que me receberam com carinho e fiz novas amizades com pessoas para quem eu era a Graziella. E só. Quando olho em retrospecto, percebo que a minha busca era por uma página em branco, um jeito de reescrever uma história que fosse só minha, onde não existisse dor. Naquela cidade, eu me senti um pouco mais perto disso. Quando voltei para Santos, continuei com o mesmo propósito. Fiz outras amizades que me trouxeram a energia que eu precisava para atravessar os dias que ainda se restavam para mim. As críticas continuavam. Alguns fãs do Alexandre me cobravam incessantemente sobre o porquê de eu não tocar no nome dele ou sequer falar sobre o assunto. Mas o meu pensamento era que o que eu tinha acontecido era coisa minha e não deveria satisfação a ninguém sobre o que estava sentindo. Eu sabia da minha dor e não precisava falar dela em público. A trágica morte do Champignon, apenas 6 meses depois da do Alê, quase me arrastou para o buraco de novo. Era absurdo pensar em alguém com uma vida inteira pela frente e com tanto talento, encerrando precocemente sua passagem pela Terra. Mas eu sabia que tentar simplificar as coisas e relativizar a dor do outro é muito fácil. Eu só conseguia tentar imaginar a dor da família e dos amigos dele. Sentia muito, apesar de não ter mais nenhum contato com eles já havia alguns meses. Aliás, eu não tinha mais contato com ninguém, nem da banda, nem da equipe, nem com as outras pessoas que orbitavam em torno da nossa vida. Não houve sequer um telefonema para saber como eu estava ou se precisava de algo. Hoje, penso no meu isolamento como uma forma de negar o tamanho da minha solidão. Conto nos dedos de uma mão quem ficou de fato do meu lado nessa fase, e tenho uma imensa gratidão por esses poucos e bons amigos que se preocuparam comigo. Aos poucos, com a ajuda de muita terapia e antidepressivos, fui fazendo as pazes com a minha história. Eu já conseguia ter alguns dias bons, também procurei ajuda na leitura. Livros da filosofia espírita e budista abriram janelas de reflexões no meu pensamento que me permitiram encarar a minha vivência com mais generosidade e compaixão. Aprendi que não estamos no controle de nada, a não ser das nossas próprias escolhas, e que, a partir delas, podemos criar esta ou aquelas realidades. Essa tomada de consciência não aconteceu de uma hora para outra. Tive várias crises intercaladas com momentos em que eu acreditava ter alcançado alguma paz, mas percebi que esse processo é contínuo e individual. Não há uma fórmula pronta para fazer tudo ficar bem para sempre. Ao contrário, é uma busca constante que exige muita atenção e carinho consigo mesmo. Orai e vigiai. Essas palavras de Jesus ganharam um significado muito importante para mim. Eu tinha de ter fé que iria melhorar e também prestar atenção na qualidade dos meus pensamentos e das minhas escolhas. Quando me senti suficientemente bem e com a minha história, finalmente aceitei o convite para escrever sobre a minha vida ao lado do Alexandre. Mal sabia eu que nessa empreitada se tornaria o meu maior desafio e minha melhor terapia. Enquanto escrevia, me peguei por diversas vezes com um pudor excessivo para falar da minha participação em alguns acontecimentos decisivos para o sucesso do Alexandre. Pude refletir com a frase: atrás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Não passa de um prêmio de consolação para quem muitas vezes abriu mão de sua realização pessoal para estar ao lado do seu parceiro e apoiá-lo. E como esse ditado nos deixa, como mulher, numa posição coadjuvante. Não há um real reconhecimento de que a grande mulher também trabalhou, lutou e sofreu. Não participou apenas da colheita e das alegrias. O meu receio, percebi, era que os leitores me achassem presunçosa. Relutei para expor o que de fato vivi, como se não fosse permitido ter uma parcela de participação verdadeira em tudo o que ele realizou. São muitos os padrões que nos fazem renunciar e abaixar a cabeça, ter vergonha de bater no peito e dizer: sim, essa sou eu, fiz isso ou aquilo. Mas dei conta de que se eu acolhesse esse sentimento de inferioridade e autocensura, continuaria reforçando a ideia de que a musa fica passiva num pedestal sendo admirada pelo artista como uma criatura mística, enquanto ele planta e colhe sozinho os louros do seu triunfo. Eu seria conivente com um padrão de pensamento patriarcal e ultrapassado.
Ainda é difícil lidar com a percepção de que grande parte da dinâmica do nosso relacionamento se dava num contexto machista. Sinto que a Graziella de hoje teria outra postura diante de muitas situações de vida entre nós. E talvez o próprio Alexandre também agisse de forma diferente, uma vez confrontado com um novo comportamento da minha parte. Gosto de acreditar que sim. É claro que isso não aprendi do dia para a noite, nem sozinho. Nos últimos anos, ouvi e li muitas mulheres incríveis para saber que o meu lugar ou de qualquer outra mulher na sociedade não é atrás de ninguém, é no mínimo ao lado. Somos todos iguais. Além de tudo, pude resgatar as lembranças boas de tudo que vivi com a Lê. Essa foi a grande dádiva de toda a caminhada. Aceitei toda a minha bagagem sem questionamentos ou julgamentos. Éramos apenas dois seres em evolução, errando na tentativa de acertar. Aprendi a me libertar da obsessão que é o jogo do e se eu tivesse feito assim ou assado? E se ele tivesse aceitado isso ou aquilo? E se? E se? E se? Além de uma grande perca de tempo, não muda o que passou. E é um imenso gasto de energia, que pode ser usada de forma mais construtiva. Reconheci minha impotência diante da escolha do outro e, mais do que nunca, compreendi que eu, e apenas eu, sou responsável pela minha vida. Falar tão claramente da dependência química do Alexandre foi um dos pontos mais doloridos e sofridos para mim nesse processo, mas acredito que quanto mais falarmos sobre o assunto, mais temos condições de tocar outras pessoas que passam pela mesma situação. O Alê queria que todos soubessem que ele era de carne e osso, com problemas iguais aos de todo mundo. Se ao contar essa história eu conseguir ajudar alguém, então tenho certeza de que o Alê ficará satisfeito, onde quer que seja. Hoje compreendo que só me tornei o que sou graças a tudo que vivi. Acolho cada experiência com amor e gratidão eternos. Se um dia eu quis fugir da minha história, hoje a carrego como um estandarte, com muito orgulho. Pois é, cara. Acabamos aqui o episódio 16. Agora só sobrou o epílogo. Querem ler o epílogo? Vamos ler o epílogo, né? E os agradecimentos. Ai, ai. É, Caio. Legal, mano. Eu gostando aqui do livro pra caramba também, mano. Pena que acabou. Que profundo, que difícil superar esse luto. Não só do amor da vida, da companhia, mas parte da vida. Ela se perdeu, perdeu ele e é imensurável que ela se juntou a ela. Eu amo minha namorada. Somos todos iguais. Nossa, cada arrepio que tá me dando essas palavras. Eu tô ao vivo também no YouTube. Ou, aliás, tô ao vivo também na Twitch, desculpa. Que eu inverti agora aqui, trocou, agora ficou o YouTube desse lado e a Twitch aqui nesse, aí eu confundi. Mas vamos lá ler o epílogo. Lá fora o sol brilhava e uma brisa fresca passeava à nossa volta. Estávamos no apartamento dos Santos, no cômodo que o Ale usava como escritório, sentados um de frente para o outro. Atrás dele, a sua mesa estava repleta de fotos nossas, da banda tocando em diversos palcos e dele andando de skate em vários lugares do Brasil e do mundo. Havia muita história ali. A sua voz tinha uma intensidade diferente naquela tarde, quase uma urgência. Ele se inclinou na minha direção e segurou nas minhas mãos. Senti que aquela seria uma conversa importante, e a minha atenção era toda dele. O Ale começou a relembrar nossa história e toda a trajetória da banda, e como essas duas coisas estavam intimamente entrelaçadas. Ele se emocionou a recordar o início do Charlie Brown Jr., desde os primeiros shows, quando o público era feito de uns poucos gatos pingados, até aquele momento, quando a banda tocava para multidões. Os fãs são o maior tesouro que um artista pode ter, ele dizia e batia no peito ao falar que os do Charlie Brown Jr. eram os melhores. Ele sabia da imensa responsabilidade que tinha nas mãos. Percebi que algo mais permeava suas palavras e continuei ouvindo. Nossa, quanta história, né, Gra? Quanta batalha para chegar até aqui. Uma sombra passou pelo seu olhar de repente e ele continuou. Se um dia acontecer algo comigo, conta a minha história para essa molecada, Grazi. Eu interrompi na mesma hora. Pedi a ele que parasse com aqueles papos. Não podia nem imaginar algo acontecendo com ele. Não queria nem de brincadeira pensar numa vida sem ele ao meu lado. Escuta, Grazi.
que isso é importante. Diz que é possível ter um sonho e chegar lá, mas tem que querer de verdade, ter coragem e persistência, porque não é um caminho fácil. Fala de todas as dificuldades, que tem que manter a cabeça no lugar e ficar esperto para não cair nas armadilhas. E você sabe que eu caí em algumas, mas cair faz parte. O importante é levantar e continuar na luta. Tem que manter a humildade, nunca deixar as vitórias subirem a cabeça. Tem que tomar cuidado com o ego. Se você alimenta esse bicho, ele acaba te dominando e virando seu pior inimigo. Mostra para eles que eu também sou de carne e osso, que eu tenho os meus defeitos e fraquezas, que nem sempre eu consigo ser o cara que gostaria. Como qualquer pessoa, estou tentando ser melhor, evoluir, mas ainda erro pra caramba e me sinto um aprendiz diante da vida. Você faz isso por mim, Tiri? Eu abracei, bem apertado e repeti: não vai ter que acontecer nada, para com isso. Ele me afastou, me segurou pelos ombros, olhou nos meus olhos e perguntou: promete? Prometo sim, meu amor, respondeu com sinceridade, apesar de, nem por um segundo, imaginar o significado que esse um dia chegaria na minha vida. A conversa continuou e foi ficando mais descontraída conforme recordávamos tantas passagens bacanas da nossa vida. Muitos momentos eram trágicos, mas aquela hora tinha se tornado cômicos. Falamos dos entusiasmos de cada conquista, do êxtase que o Alê sentia sempre que subia no palco e do imenso carinho que os fãs transmitiam para ele, o combustível que o fazia seguir em frente. Voltamos no tempo, recordamos os primeiros olhares trocados entre nós, nossa primeira conversa no bar que nem existia mais e como aquela história acabou se transformando na primeira música que ele fez para mim. Agora era ele que me abraçava e falava baixinho no meu ouvido: se não você, quem vai me fazer feliz, hein, Tiri? Um dia ainda estava claro e, para aproveitar ao máximo, andamos até a praia e curtimos juntos mais um pôr do sol. Hoje, enquanto escrevo, me deixo viajar de volta para aquela tarde em 2011 e sentir mais uma vez a alegria de poder ter dividido tantas coisas com Alexandre, de ter na memória ainda claro esse dia em que brincamos de recordar. Deixo meu pensamento livre para continuar essa viagem. Penso em tudo o que trocamos e como isso me transformou no ser humano que hoje sou. O sentimento mais puro de gratidão me invadia com força e agradeço a oportunidade que a vida me deu de viver esse amor, tão intenso, único e especial. Eu me lembro do Alê, o homem que existia além do ídolo que ele se tornou, com quem dividi a minha vida, seu jeitão de enterro menino, seu jeitão de eterno menino, com seu sorriso largo e abraço generoso, que me ensinou a amar de verdade, a não ter medo de demonstrar meus sentimentos e com quem vivi momentos que foram eternizados em suas canções, transformando nossa vida numa verdadeira trilha sonora. E eu, que sempre fui presenteado com tantas músicas e declarações, hoje tenho a oportunidade de cumprir a minha promessa e retribuir um pouco do que recebi. Dedico, com todo o amor que existe no mundo, esse livro a você, meu menino. Essa eu fiz por você e por todos nós. Eu digo Charlie e vocês dizem. Temos aqui a última foto. Ele num estúdio.